Oi, pessoalzinho, tudo bem, galerinha? Olha lá, frase, oração e período. Já vimos em Sinsala, mas vamos retomar para poder trabalhar um tal de sujeito aí. Frase, o que é uma frase? Lembra quando a prof fala pra gente, faz uma frase? A gente vai lá e faz uma frase. O dia é lindo, a flor é cheirosa. Então, frase é um enunciado que tem sentido completo. Se eu falar, por exemplo, bom dia, vocês já entenderam? Entenderam? Ótimo. Então, se for pensar em frase, é algo que passa um significado, nós temos dois tipos de frase. Frase nominal, é aquela frase que não tem verbo. Que belo dia! Ó, não tem verbo nenhum aqui, mas vocês entenderam que o dia tá bonito? Ótimo. Não apresenta verbo, a frase não apresenta verbo, a frase nominal. A frase que apresenta verbo é a frase verbal. O dia está lindo. Olha o verbo aqui, ó. Está. Então, esse é o verbo. Significa que essa frase tem um verbo. Então, ela vai ser chamada de frase verbal. Então, se ela é uma frase verbal, a gente pode dar o nome dessa frase verbal em oração, tá? Então, a frase que tem um verbo, frase verbal, a gente vai chamar de oração. Então, vamos aqui para o próximo slide. Então, oração é o enunciado ou parte do enunciado que se estrutura em torno de um verbo. Prof, explica direito. Oração é um período que tem um verbo. Ó, eu gosto de sorvete. Eu gosto de sorvete, estou esperando o meu. Eu gosto de sorvete. Ó, o verbo, gostar, gostar de. Então, isso aqui é uma oração. Quero que você estude. Aqui eu tenho um verbo aqui, um verbo aqui. Eu tenho duas orações, tá? Então, aqui é uma oração, uma frase. Essa aqui, quero, é uma frase? Não é uma frase, sabe por quê? Só o quero? Porque ele não passa um sentido completo. Para ser uma frase verbal, ela tem que ter um sentido completo. Aqui tem um sentido completo. Só o quero não tem sentido completo. Então, esse aqui é só uma oração. E esse aqui, que você estude, também é só uma oração, não é uma frase. Não é uma frase verbal. Frase verbal quando ela tiver um sentido completo, tá? Olha aqui, ó. Nem toda oração é frase, nem toda frase é oração. Combinado? Então, isso aqui é uma oração, mas não é frase. Certo? Então, período. Então, oração é o que tem um sentido em torno de verbo. Aqui tem uma oração, aqui eu tenho outra oração. Aqui eu só tenho uma. E período é uma frase organizada por várias orações. Então, eu posso ter um período simples, quando só tem uma oração. Como que é a oração? É quando tem um verbo. Então, aqui eu tenho um verbo só, João estuda. Eu tenho, então, um período chamado de período simples. Por quê? Porque só tem uma oração. O período composto é quando todo que começa e vai terminar lá no ponto final tem mais que uma oração. João estuda e trabalha. Ó, um verbo aqui, outro verbo aqui. Uma oração aqui, outra oração aqui. Quer dizer que eu tenho duas orações. Eu vou ter um período chamado de período composto. Aí o que vai complicar nós, ó, é dentro desse período composto, é o período de coordenação, subordinação ou esses dois juntos. Mas fiquem tranquilos que não é isso que nós vamos estudar. Nós vamos estudar dentro do nosso período os sujeitos, combinado? Então vamos lá. Pessoal, então vamos começar com sujeito. Não liga, é que eu tô cansada mesmo. Sujeito. Existem 5 tipos de sujeitos. Escuta aí. Simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Gravou? Não? Vou repetir. Simples, composto, indeterminado, oculto e inexistente, certo? Vamos primeiro para o sujeito, para o simples. O sujeito simples é aquele que a gente fala que tem apenas um núcleo. Espera aí. Olha para a oração. A flor amarela brotou no jardim. Fácil de entender? Perfeito, problema nenhum. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos olhar para o verbo, encontrar o verbo. Qual que é o verbo? A flor amarela brotou no jardim. Brotou, esse é o verbo. Quem brotou no jardim? Quem brotou? A flor. Quem que está usando o verbo, então? A flor amarela, não é? Então, a flor amarela é o nosso sujeito. Esse aqui é o sujeito. Por que que vai até a amarela? Porque a amarela pertence à flor, não é?
Ou a palavra amarela pertence ao brotou? Não, a flor que é amarela, certo? Então pertence ao sujeito. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Marcou o sujeito? O verbo nunca está dentro do sujeito. O verbo nunca faz parte do sujeito. Combinado? Então, isso aqui é o sujeito. O resto pra lá a gente chama de predicado. Até aí. Agora eu tô falando que o sujeito simples tem só um núcleo. O que significa um núcleo? Você vai pegar o seu sujeito, que acabamos de classificar, e vai olhar dentro dele qual dessas palavras é a mais importante. É o a? É o flor? Ou é a palavra amarela? Qual dessas palavras é a mais importante? A brotou no jardim. Flor brotou no jardim? Amarela brotou no jardim? Não. Qual que é a palavra mais importante? Flor. Então essa aqui a gente vai falar que é núcleo. Qualquer outra dessas é núcleo também? Porque a amarela brotou no jardim? Não. O que é amarela? Amarela é a qualidade da flor, não é? É. E esse A também não está denominando a flor? Está. Então, isso aqui, que está junto com o nosso núcleo, se chamam adjuntos. Isso aqui é o adjunto. Adnominal. Por que ele é um adjunto adnominal? Porque ele está junto com o nome. Não? Peraí, eu vou explicar. Olha aí. Adjunto adnominal, surpresa! Ah, não gostaram? Vocês são chatos, hein? Olha só que bacana adjunto adnominal. Sabe o que ele faz? Deixa eu colocar aqui adjunto. Adjunto adnominal. Nominal. Sabe o que significa? Ad significa junto. Mateus, junto significa junto. Ad significa junto. E nominal de nome. Então, o que é um adjunto adnominal? Junto com o nome. O que é o nome? Substantivo. Junto com o nome. Adjunto adnominal. Junto com o nome. Adjunto adnominal. Diferente do adjunto adverbial, porque daí ele vai estar junto com o verbo. Aqui é adjunto adnominal, ok? Olha só, na casa azul, qual que é o substantivo aqui? Casa, não é? Esse aqui é o substantivo. Ele é um substantivo, vou até aproveitar para relembrar, ele é um substantivo comum, né? Ele é um substantivo simples, primitivo, tá no singular, ele é concreto, é feminino, gênero feminino. Ah, mas não precisa fazer tudo isso não, só para eu explicar junto. Casa é o substantivo. O que está definindo casa? O pronome, a preposição em e o artigo a, na e azul, não é? Sim, esses dois termos que definem, que classificam, que melhoram o entendimento do substantivo são o que vai estar junto com o nome. Outro exemplo, 2 quadros brancos pequenos. Qual que é o substantivo? 2 quadros brancos pequenos. O substantivo é quadro. Ele é simples, ele é concreto, ele é primitivo, ele é comum, né? Tudo isso do substantivo a gente consegue falar, mas nós sabemos que ele é um quadro. O 2 está classificando a numeração. Quantos quadros são? Brancos é um adjetivo para ele. Pequenos também. Não é tudo referente ao substantivo? Sim, não está tudo fazendo referência, se ligando a ele? Não estão juntos com o nome lá, juntinho, apertadinho, coisa mais fofa, assim, tudo juntinho? Então, se eles estão junto com o nome, eles vão receber o nome de adjuntos adnominais. Esse aqui é um adjunto, eu vou dar o nome de adjuntos adnominais, de azinho a azinho, tá? Os recessivos. Ele é um adjunto adnominal e adjunto adnominal, ok? Fácil? Facinho, só não confundam com adjunto adverbial, aquele é com verbo, esse é com nomes, ok?
Ok. Então, o sujeito simples é aquele em que só tem um núcleo. Quantos núcleos nós temos aqui? Um, qual que é ele? Flor. Então, o nosso sujeito é o sujeito simples. Por enquanto, a gente vai classificar só os sujeitos, ok? Vamos encontrar e classificar só os sujeitos. Vamos para o sujeito composto. Deixa eu apagar meu quadro. Sujeito composto. Se o simples era o que tinha um núcleo, o composto vai ter 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos. Quantos núcleos você quiser, vai ter mais que um núcleo. Olha só os exemplos aqui, presta atenção. A caneta e o lápis quebraram. Vamos achar o verbo primeiro. Primeira coisa, identifica o verbo. O verbo é quebrar. Não é? Quebrar. Quem quebraram? Quem quebraram? A caneta e o lápis quebraram. Até aí? Beleza. Isso aqui a gente sabe que é o nosso sujeito. Sujeito. E esse aqui é o nosso predicado. Tem que riscar. Tem que escrever, tá? Não adianta deixar para depois. Encontrou, sublinha, marca o verbo, separa sujeito e predicado. Agora vamos olhar para o nosso predicado, nosso sujeito, perdão, e vamos identificar os núcleos. A palavra mais importante é o a. A mais importante. Não, a quebrado. Caneta e lápis. Caneta e lápis. Então eu vou ter caneta e lápis. Eu tenho um núcleo aqui. E eu tenho outro núcleo aqui. Quantos núcleos eu tenho aqui? Tenho 2 núcleos. Significa que o meu sujeito vai ser composto. E o que é o e o que é o a? A gente chama de adjunto adnominal. Esse aqui também, adjunto adnominal. E o e? O e é conjunção. Ok? Outro. A flor amarela e a flor vermelha murchar. Qual que é o verbo? Murchar. Eu murcho, tu murchas, ele murcha, nós murchamos, nós murchais, eles murcham. Fácil, né? Fácil. Quem murcharam? A flor amarela e a flor vermelha. Vamos encontrar as palavras mais importantes do sujeito? Nós sabemos que esse é o sujeito e que esse aqui é o predicado. O verbo sempre dentro do predicado, nunca dentro do sujeito. Vamos achar as palavras mais importantes? A flor amarela e a flor vermelha. Quais são as palavras mais importantes? Flor aqui e flor ali. Quantos núcleos eu tenho? 2 núcleos. Sujeito, então, composto. E o que é, qual é a classificação dessas outras palavras? São adjuntos também. Por quê? Porque eles estão classificando o nosso núcleo. Então, eles são adjuntos adnominais. Azinho, 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 adjunto adnominal, adjunto adnominal, adjunto adnominal, e adjunto adnominal. E o e é o que? Conjunção. Beleza? Certo? Beleza. Vamos para o próximo, sujeito oculto. O sujeito oculto, gente, é aquele que fica escondido atrás do verbo. Você sabe quem é, mas ele não tá ali. Você sabe quem está aqui? Sim, você sabe, sou eu, o Chapolin Colorado. Não, sou eu, a Prof. Vânia, mas olha aqui. Você sabe que sou eu, mas eu não estou especificada. O sujeito oculto funciona da mesma jeito. Olha só, fica escondido atrás do verbo. Perdi minha flor. Perdi minha flor. Quem perdi? Quem que usa esse verbo perdi? Eu, é o pronome eu, não é? É. Tá aqui na frase o pronome eu? Não, tá só perdi minha caneta. Dá para entender que se refere a eu? Sim, dá. Então vamos supor que é como se o eu estivesse ali e aquilo lá fosse... Mas ele não tá escondido? O eu não tá escondido atrás do verbo? Tá, então eu vou chamar ele de sujeito oculto. E o que não é sujeito vai ser predicado. Tem núcleo? Não tem, porque o sujeito é oculto. Quebrou a caneta. Quem quebrou a caneta? Eu quebrou a caneta? Tu quebrou a caneta? Ele quebrou a caneta? Ele quebrou a caneta. Ele quebrou a caneta.
Eu não vou falar que foi ele, né? Mas eu vou falar, quebrou a caneta, né? O ele é o sujeito que está usando o verbo e o resto é predicado. Aqui está o nosso sujeito, aqui está o nosso predicado. Então, se ele está escondido atrás do verbo, não aparece na frase, mas nós sabemos que é o pronome ele, a gente vai dizer que o sujeito é oculto. Fácil? Fácil. Perdestes a flor? Não acredito que você perdeu a flor. Ah, cada um viu. Quem perdestes? Eu perdestes? Tu perdestes? Sim, tu. Tu perdestes. Mas eu preciso usar o pronome tu nessa frase para você entender que foi o tu? Não, não precisa, porque você reconhece o verbo perdestes como o tu. Então quer dizer que o tu é o nosso sujeito, está oculto. Sujeito oculto. E todo o resto é predicado. Ok? Fácil? Vamos para o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele funciona assim. Você vai acusar alguém quando você não sabe quem é? Olha o exemplo. Ontem roubaram minha caneta. Cadê o verbo? O verbo é qual? Roubaram? Não é? Esse é o verbo, roubaram. Quem roubaram? Eles? Sim, o pronome é eles. Sim, eles. Mas foram 30 pessoas juntas que foram lá e pegaram a sua caneta? 60 mãozinhas? Acho que não, né? Um só foi lá e pegou a caneta. Mas qual deles? Você consegue identificar? Se você soubesse, você não ia falar roubaram. Você ia falar fulano roubou minha caneta. Mas como a gente não sabe, a gente não pode identificar. Então a gente vai falar que o pronome, que o sujeito é indeterminado, porque eu não sei acusar quem que é. Prof, como é que eu classifico? Onde que eu coloco? Aparece o pronome aqui? Não aparece, então eu vou fazer assim. Deixa eu tirar. O sujeito, você vai marcar aqui, sujeito indeterminado, porque você não pode acusar um só, e tudo isso aqui é predicado. Geralmente acontece com verbos no plural. Terceira pessoa do plural, eles, porque você não consegue acusar alguém. Abriram a torneira e deixaram aberta. Quem foi? Não aparece um para falar que foi? Mas você sabe que alguém foi. Sabe definir? Sabe identificar? Sabe acusar? Não sabe. Então a gente vai fazer o quê? Vai falar que o sujeito é indefinido, não é? Indeterminado. A gente vai fazer assim também. Sujeito indeterminado. Certo? Um outro exemplo. Deixa eu apagar o quadro. Olha lá. Vende-se a casa. Quem está vendendo a casa? Você sabe quem? Se você vê essa plaquinha, você sabe me falar quem é que está vendendo a casa? Se é um homem, se é uma mulher, se é um senhor, se é ele, se é ela, se são eles. Não dá para definir nada. Não tem nem como procurar. Você vai ter que ir lá bater na casa, vai ter que ir lá ligar para saber quem é que está vendendo. Né? Então aqui nesse tipo de caso também, sempre nos casos do uso do pronome oblíquo ser, vai ser como sujeito também, sujeito indeterminado. Por que nessa oração o sujeito é indeterminado? Porque a gente não sabe definir quem é que está vendendo a casa, por isso que é indeterminado. Não tem onde colocar o sujeito, você consegue achar o sujeito aqui? Não acha. Então toda a frase vai ser só predicado. Olha aqui, procura-se emprego. Quem está procurando emprego? Se fosse eu ia estar falando, procuro emprego. Se fosse ele, eu ia falar, procura emprego. Se fosse tu, procurastes emprego. Mas não tem, não pode ser oculto, porque não é nenhum desses. É procura-se emprego. Não sei quem que é que está procurando emprego, só sei que tem alguém procurando, mas eu não sei quem que é. Por isso que eu falo que o sujeito, nesse caso, é indeterminado também. Então, toda a minha frase vai ser predicado e o meu sujeito vai ser indeterminado. Ok? Agora vamos lá para o sujeito inexistente. O sujeito inexistente é um sujeito que não existe. Olha o nome, inexistente, não existe. Nevou muito.
Quem tá nevando? Eu nevou? Tu nevou? Ele nevou? Não sei, nevou, é fenômeno da natureza. Simplesmente neva, simplesmente chove, simplesmente venta. Né? São fenômenos da natureza. Então, essa ação, quando for ação da natureza, nós vamos falar que isso aqui é o nosso predicado e que o nosso sujeito é inexistente. São 3 horas. Alguém está fazendo as 3 horas? Não, é o tempo. Então, quando se trata de tempo, também é o momento em que não existe sujeito que promova o tempo. Ah, o relógio, prof. Eu sabia que alguém ia falar com essa. Mas o relógio não promove o tempo. Se você tirar a pilha dele, ele vai continuar? Ah, não vai, não trabalha de graça. Então, tempo e fenômenos da natureza e o verbo haver, em geral, são impessoais. Então, aqui, sujeito inexistente. Sujeito inexistente e todo o resto predicado. Ok? Vou deixar uma listinha de exercícios para vocês. Por favor, façam e a gente corrige na nossa aula online. Combinado? Beijo!